Olá, meus queridos, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou gravando para vocês no dia 12 de abril, são 11h20 da manhã, hoje é um domingo, né? Vamos de Bíblia? O último vídeo que eu gravei aqui para vocês, no texto de 1 Timóteo, eu havia falado no fim do vídeo que eu estaria para gravar um próximo vídeo com uma palavra em Lucas, capítulo 18. Eu peço que você abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao 8. Amém? Vamos ler a parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Graças a Deus pela sua santa e bendita palavra. Essa passagem aqui, irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção é que se trata de uma parábola, né? E parábola é uma história. Isso não aconteceu de verdade. Mas Jesus usou essa história como exemplo para que a gente pudesse enquadrá-la em algumas situações de vida. Bom, aqui diz no versículo 2 que havia numa certa cidade, ou seja, a gente fala de localização, a gente fala de lugar. E a gente sabe que, terrenamente falando, as comarcas, os tribunais, os. Como é que chama? Os atendimentos públicos, defensorias públicas, eles são distribuídos por região. Cada defensoria, cada tribunal, ele atende uma determinada área. Então, a gente também, além de estar falando de reino celestial, estamos falando de localização terrena. Então, talvez você possa estar passando alguma situação no lugar onde você vive, no lugar onde você mora, seja na cidade, no bairro ou dentro da sua casa. O Senhor está falando de lugar aqui. E diz que havia um juiz ali naquele lugar que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Ora bolas, se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, e o cara não teme a Deus e não ama o próximo, o que que resta? Presta para nada, né? O que sobra ali é o natural. São os estudos, são os diplomas, é a inteligência terrena, e inclusive está suscetível e vulnerável ao ataque espiritual da parte do maligno. Quando você não teme a Deus, quando você não respeita seu próximo, você está no campo natural. Mas a Bíblia também já diz, e eu repito isso há vários vídeos, que o mundo ele já está morto no maligno. Então, você pode até não estar declaradamente, conscientemente envolvido com o maligno, mas se você está na base do natural, você está vulnerável ao maligno, porque o maligno ele já tomou esse mundo, né? E ali também, naquele mesmo lugar, naquela mesma localização, naquele mesmo território geográfico, estou falando de localização terrena, uma viúva, né? Vamos para as viúvas mais uma vez. Há uns vídeos atrás falei da viúva de Sarepta e venho falar de viúva novamente porque a gente entende, queridos, que o Senhor, ele olha sim para os vulneráveis. Ele olha sim para aqueles que são mais debilitados, mais fracos. Ele preserva, ele tem algo especial, um carinho especial com aqueles que necessitam de um suporte maior, de uma atenção maior e de um suprimento maior. Então, a gente vê aqui uma pessoa viúva, sem a base, né? Sem o cabeça,
sem o esteio da casa. Ela passa a ser o esteio da casa. E ela ia atrás desse juiz. Ela ia atrás dessa autoridade maior que ela. Ela ia pedir esse suporte a alguém que deveria estar disponível para atender a causa dela. Existia uma demanda. Ela diz aqui: julga a minha causa contra o meu adversário. Tem um inimigo aí nessa história. Tem alguém que está querendo vencê-la nessa história. Tem alguém olhando para a vulnerabilidade dela. Tem alguém observando a fraqueza dela. Tem alguém entendendo que, se levantar contra ela com mais força, consegue vencê-la, né? E ela recorre a essa força maior, entre aspas, né? Ela recorre a essa autoridade maior. Ela recorre a essa pessoa que teria o poder, que teria a capacidade de entrar e vencer esse adversário que está atacando a ela. E no verso 4 diz que por algum tempo não a quis atender. Ele não estava nem aí. Porque na própria palavra diz, nessa mesma passagem diz, que ele não temia a Deus e nem aos homens. Te devo nada, não estou preso a você a nada. Hoje em dia, qual é a fala que seria enquadrada nessa situação aqui? Você que lute. O problema é seu, não é meu. Cada um com sua cruz. Se resolva para lá. O barulho é seu. Não está muito diferente hoje, não, né? Cada um por si, Deus por todos. Mas, depois, passou-se um tempo e ele disse consigo mesmo. Ou seja, ele não conversa com Deus e ele não conversa com alguém, ele não tem amigos. Lembrando aqui, ele não temia a Deus e não respeitava o próximo. Provavelmente essa pessoa não tem amigos. Provavelmente essa pessoa não tem um círculo de relacionamento próximo, saudável. Porque se não respeita, quem é que aguenta conviver? Né? Se não entende que sobre ele, que é uma autoridade terrena, existe uma autoridade espiritual maior, se ele não tem esse temor, se ele não pede para ser guardado pelo juiz dos juízes, quem é que aguenta conviver? É uma pessoa sem limite. É uma pessoa que não tem noção, não tem empatia, egoísta, só pensa em si. Muito bem. Então ele disse consigo mesmo, porque ele tem que aturar ele mesmo, tem que conviver com ele mesmo. Tá bom, eu sei que eu não temo a Deus e não respeito a ninguém, mas, verso 5, todavia, porém, contudo, entretanto, mas, como essa viúva me importuna, essa chata, essa inconveniente, é uma viúva, uma condição um tanto fragilizada, é uma condição um tanto vulnerável, mas ela é uma chata, ela importuna, ela enche o saco, ela torra a paciência, ela me desgasta, ela é inconveniente. Vai vendo, vai vendo. Eu vou julgar a sua causa, né? Vou te fazer esse favor, vou te fazer essa gentileza, vou te fazer essa generosidade, vou quebrar o teu galho, porque eu não tenho temor de Deus, eu não respondo a Deus por nada. E eu não prezo pelo meu próximo, independente de quem seja. Pode ser órfão, pode ser viúva, pode ser portador de necessidade especial, pode ser o que for, estou nem aí para nada. Mas, para você parar de me importunar, porque eu não estou a fim de te aturar, né? Para não suceder que, por fim, venha me molestar. Essa palavra aqui, molestar-me, a minha Bíblia ela tem nota de rodapé. E aqui na nota de rodapé diz assim: outra tradução possível, me desacredite. Para ela não. Olha só como é que é uma pessoa que só olha para o próprio umbigo. Para ela não arranhar o meu caráter, para ela não manchar a minha índole,
para ela não dizer que não adiantou nada vir até mim e eu não resolvi foi nada, que eu sou um juiz de nada. Olha a preocupação com a própria imagem, a preocupação com a própria reputação, a preocupação com aquilo que vão pensar a meu respeito. Porque eu não temo a Deus e eu não temo a homem nenhum, eu quero saber de mim. Mas como a sua atitude está muito insistente, você, viúva chata, inconveniente, pode sair daqui dizendo que veio recorrer até mim e eu não te atendi. Então, isso vai manchar minha imagem. Isso vai pegar mal para mim. Eu não vou te ajudar porque eu temo a Deus e porque na palavra do Senhor está escrito que a gente tem que defender a causa dos órfãos e das viúvas. Não é por temor a Deus, não é por obediência. Eu vou te ajudar porque eu estou pensando no meu próprio umbigo, para que fique uma imagem do quanto eu sou bom. Eu estou interessado é na minha própria reputação. Vai vendo. De que no fim venha desacreditar-me, venha molestar-me. Então disse o Senhor, verso 6, considerai no que diz este juiz iníquo. Ele é mau, ele é egoísta. Tudo que vai contra ao que a palavra de Deus diz que é bom. O cara não é generoso, o cara não é empático, o cara não é atencioso, o cara não é educado. Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. E eu já fui muito criticada por isso. As pessoas acham que sinceridade é símbolo de falta de educação. Até no tratar com a pessoa, no lidar com a pessoa. As pessoas acham que tem que sair cuspindo tudo à torta e à direita. Né? E ainda não se dá o trabalho nem de pesar a consciência para pedir perdão. Depois vem até você como se nada tivesse acontecido. Você que lute para perdoar, para esquecer, para obedecer a Deus. Porque se você tem interesse de entrar no reino dos céus, você tem que se esforçar, porque a porta é estreita. E Jesus disse que é tomado à força. Então, você que lute. Né? Versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que a ele clamam dia e noite. Esse trecho aqui do versículo 7 está ligado ao primeiro versículo da parábola. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca se cansar, nunca desanimar, sempre perseverar na oração. É sem cessar, é sempre, é sem descanso, é sem intervalo. E isso eu não estou dizendo aqui, na era de hoje em que a gente vive, à beira de Jesus está voltando, que orar é botar o joelho no pó e a cara no pó o tempo todo, não, porque a gente não tem tempo para isso. A gente tem que trabalhar, a gente tem serviço doméstico, a gente tem filho, a gente tem patrão para dar conta, a gente tem hora para dar conta. Mas a oração, ela pode ser aqui, Senhor, me guarda, estou saindo agora, não dá para dobrar o joelho, mas eu estou na fiação contigo, me dá livramento, guarda minha filha na escola, não deixa ela ser influenciada, não deixa o inimigo lançar dardos inflamados de teorias e afirmações que não condizem com a tua palavra. Senhor, me guarda na travessia da rua, me guarda no trabalho, me ajuda a dar testemunho no trabalho. E você está conversando com Deus ali, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Essa é a correria. Tem que remir o tempo, como diz a palavra. Então, o Senhor está no versículo 7 aqui, fazendo uma comparação com o verdadeiro juiz que existe. Porque a passagem do juiz iníquo é uma parábola, é uma história. Mas existe um justo juiz que é verdadeiro, não é de historinha, não é de carochinha, né? Se Deus, sendo justo juiz, não vai fazer justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado em defendê-los, porque a gente sabe que tem um tempo do Senhor, e às vezes o problema ele causa uma ansiedade na gente. O problema causa pressa. O problema ele desestabiliza a gente, ele causa medo. Lembrando que nós somos seres humanos, estamos sujeitos às pressões desse mundo. Ansiedade, cansaço, desânimo. A diferença é que nós temos aonde se ancorar. Nós temos aonde se segurar ou se jogar, né?
Nós temos um justo juiz para nos defender, porque a Bíblia diz que nós somos protegidos pelos anjos do Senhor a seu mando, mas ao derredor dos anjos estão os demônios, buscando uma chance para nos tragar, feito um leão, feito a ferocidade de um leão. Verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha, existe um justo juiz que está pronto a nos defender. Existe um justo juiz que está disposto a ouvir o nosso clamor, a nossa oração, a nossa petição, a nossa angústia, as nossas demandas pessoais. Que às vezes tem coisa, irmãos, que não dá nem para desabafar com o próximo. Tem coisa que não dá para contar porque o manto é tão louco. A situação é tão assim que você sabe que se você contar, vai piorar. Porque o que você vai receber é julgamento e crítica. O que vai acontecer é você sair mais ferido ainda de uma conversa, de um desabafo. Então você suporta aquilo ali sozinho, mas aquilo mexe com você. Então você corre para a oração, você corre para o joelho, Senhor, me socorre, tenha de misericórdia. E quando a gente está passando pelo problema, a gente fica com mais dificuldade de pensar. Porque o problema está mexendo com as nossas emoções. O problema está mexendo com o nosso senso crítico. Sabe aquela sensação? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? E se eu pedisse uma opinião para uma pessoa que já passou por esse problema? O que essa pessoa teria a me dizer? E você corre para os pés do Senhor. Senhor, eu preciso de uma orientação, eu preciso de um norte, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma localização, de um guia, eu preciso de uma direção. Senhor, me ajuda. Embora pareça demorado em defendê-los, ele fará justiça depressa aos seus escolhidos. Esse é o termo que a Bíblia está usando no verso 7, defendê-los. O Senhor está aqui para nos defender. O Senhor está aqui para nos proteger. O Senhor está aqui para nos guardar. O Senhor está aqui para botar para correr os nossos adversários. O adversário do medo, o adversário da ansiedade, o adversário da pressa, o adversário do desânimo, do cansaço, o adversário da enfermidade na mente, nas emoções, no físico. O Senhor está aqui para nos defender da treva, da nuvem de testemunhas que que nos rodeia e do pecado que tenazmente nos assedia. Quase que eu misturei duas passagens diferentes, mas o que eu quero dizer é que os adversários que te pressionam, os adversários que te rodeiam, que te cercam, só esperando um vacilo seu, o Senhor está aqui para te defender, porque nada mais é do que um ato de covardia com a nossa situação, como escolhidos do Senhor, como se nós fôssemos essa viúva, como se nós fôssemos essa pessoa que não tem o devido amparo. Então ela corre para quem tem poder e autoridade para dar. Então ela clama para aquele que pode socorrer. Então eu quero deixar essa palavra aqui para você. E no versículo 8 diz que quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra, quando Deus fizer um milagre, quando Deus te der a defesa, quando Deus te der o escape, não se esqueça do Senhor. Não vire as costas. Agradeça. Tenha sempre na sua boca um testemunho de gratidão para exaltar o nome do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, para os tempos que nós estamos vivendo hoje, você vivendo de fé, você já ser um cristão já é uma loucura. Imagina você viver de fé e não viver das coisas terrenas. É mais loucura ainda. É melhor que você realmente seja recluso, porque não tem quem te entenda, quem esteja tão disposto a racionar tudo, explicar tudo cientificamente. É um espírito de incredulidade que saiu dos quintos dos infernos. Atrapalha a tua fé. Atrapalha você ver o mover de Deus, porque a Bíblia diz que você só vai ver a glória de Deus se você crer, se você tiver fé. Então, eu deixo essa palavra aqui para você. Não esmoreça, persevere. Estaremos juntos em oração. O Espírito Santo de Deus está aqui para nos guiar, para nos defender. E eu creio que eu e você teremos testemunhos de vitória. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Fiquem todos na paz.